Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos falar a respeito do Apocalipse. Apocalipse, que é aquele livro bem, vamos dizer assim, misterioso na Bíblia. E se você é uma dessas pessoas que pensa que o Apocalipse é um livro estranho e misterioso, esse vídeo é para você. Porque nós vamos discutir, afinal de contas, o que está acontecendo no Apocalipse. É importante nós sabermos que duas coisas acontecem no Apocalipse. Uma, Deus está dando uma profecia para o apóstolo João. E a outra, que é o objetivo desse vídeo, é Deus está cumprindo no céu a lei dele. E João está testemunhando isso com os olhos dele. Mas afinal de contas, o que é isso que João está vendo? Nós vamos tentar aprender durante esse vídeo o que João está vendo. Para isso, nós vamos ter que estudar as festas do Senhor. Deus tem festas que ele mandou o povo cumprir. E nós vamos ver também o que estava acontecendo no céu na época da crucificação e ascensão de Jesus aos céus. Nós temos que entender que a crucificação de Cristo não foi um evento qualquer, foi o maior evento da história. E muita coisa estava acontecendo no céu. E o apóstolo João viu um pouco disso. Então aperta os cintos e vamos lá. Então nós vamos estudar a Páscoa. Mas o que a Páscoa tem a ver com o Apocalipse? Espera aí, nós vamos chegar lá. Primeiro nós precisamos entender que Deus ordenou ao povo de Israel que eles cumprissem todos os anos, para sempre, 3 grandes festas. A primeira dessas 3 grandes festas é a Páscoa. Mas nós, a igreja, nós não cumprimos essas festas, ou cumprimos. O que aconteceu? Jesus falou que ele veio cumprir a lei e não anular a lei, em Mateus 5. Então Jesus ele passa a ser o responsável pelo cumprimento dessas festas. E a gente vai ver aqui como que Jesus cumpriu essas festas. A primeira que ele cumpre é a Páscoa, e ele cumpre a Páscoa aqui na terra. As demais festas nós vamos ver que ele cumpre nos céus, lá dentro do livro de Apocalipse. Então vamos começar a ver como que Jesus cumpre essa Páscoa. Primeiro eu vou tentar explicar, bem em resumo, o que era a festa da Páscoa, para a gente não perder muito tempo. Eu não vou ler também os textos. A Páscoa está bem escrita no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu vou separar os principais pontos da Páscoa e depois eu vou ir mostrando, tentar mostrar como que Jesus cumpriu essas determinações. Pois bem, em Êxodo 12 vai falar que a Páscoa tinha que ser celebrada no primeiro mês do ano, que para a gente é em abril, que já não é mais o primeiro mês do ano devido às mudanças feitas pelo Império Romano. Ao 10º dia desse mês, deveria ser separado um cordeiro. Esse cordeiro ia ser analisado para ver se ele não tinha nenhum defeito. E ao 14º dia, numa sexta-feira, o cordeiro seria sacrificado. O cordeiro era sacrificado diante de toda a comunidade de Israel. E ele era comido nas casas. Em cada casa as pessoas deveriam comer o cordeiro. O sangue do cordeiro era passado nas vigas das portas, que era uma marca da salvação. E isso era um decreto perpétuo. Assim era celebrada a Páscoa. Ao 10º dia separava o cordeiro, no 14º matava o cordeiro sem pecado, diante de toda a comunidade de Israel, e ele era comido nas casas. Vamos ver agora como que Jesus cumpre isso. Êxodo 12, 13, João 12, versículo 1 e 12, fala que Jesus chega em Jerusalém 5 dias antes da Páscoa, exatamente no 10º dia, conforme a lei manda. E a partir daí, conforme está escrito em Marcos 14, os chefes dos sacerdotes e os sacerdotes, eles começaram a procurar algum erro em Jesus para prendê-lo. Então Jesus chega antes em Jerusalém, conforme a lei manda, para ele ser examinado, para ver se nele não havia nenhum erro. Nós sabemos que Jesus não tinha nenhum erro, mas isso precisava de ser, segundo o costume da lei, para celebrar a Páscoa, uma autoridade tinha que dar esse parecer. Então, em Mateus 27, versículo 1 e 2, fala que no dia da preparação, numa sexta-feira, Jesus ele vai ser pego pelos príncipes dos sacerdotes e ele vai ser levado a Pilatos. O que acontece? Quando Jesus é levado a Pilatos, Pilatos vai falar para os líderes dos judeus, lá em João 19, 4, que ele não via em Jesus nenhum defeito. Não havia nenhum motivo para Jesus ser condenado. Então, ali Pilatos ele vai dar o alvará. Esse cordeiro é um cordeiro sem defeito. Ele pode ser sacrificado.
Aí a gente vai ver também em Mateus 27, 25, que todo o povo vai gritar diante de Pilatos: crucifica, crucifica. Isso é, o cordeiro vai ser sacrificado diante da comunidade de Israel, conforme mandava Êxodo 12, versículo 6. Então, nesse 14º dia do mês, Jesus ele vai ser condenado e vai ser levado para ser crucificado. A gente vê isso em João 19, versículos 16 e 30. Jesus é entregue para ser crucificado na sexta-feira da preparação. Em Deuteronômio 16:4, um detalhe interessante, que fala que é o seguinte, que nada do sacrifício pascual podia ficar para o outro dia. Em João 19:31 fala que os judeus vão chegar até Pilatos e vão pedir a ele que eles quebrassem as pernas dos que estavam crucificados e tirassem os corpos deles para que os corpos não ficassem até o outro dia. Então, mais uma vez, se cumpriu todo o ritual da Páscoa conforme mandava a lei. Mas tudo isso não teria muita importância se Jesus não falasse a respeito dele mesmo, que ele era o Cordeiro Pascual. Jesus cumpriu todos os requisitos para ele ser o Cordeiro Pascual. Ele vai dizer isso para os discípulos em Mateus 26, versículos 19 e versículos 26 e 27. Jesus vai sentar com os discípulos, isso vai ser um dia antes dele ser crucificado, ele vai chamar os discípulos, vai sentar com eles, vai tomar o pão, vai partir ele, vai dar aos discípulos e vai falar com eles: tomam e comam, isso é o meu corpo. E depois ele vai dar o vinho, o cálice, e vai falar: bebam dele todos vocês, esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. O que Jesus está dizendo? Ele está falando assim: agora eu sou o Cordeiro Pascual, é o meu corpo que vocês vão comer, a semelhança do corpo do Cordeiro, que era comido na Páscoa. E é o meu sangue que vai ser passado dos umbrais das portas, né? Nós somos portais eternos, segundo a palavra, que vai marcar, que é a marca da aliança. Então agora, o cordeiro que nós comemos é Cristo, o sangue que nós bebemos é o sangue de Cristo. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso na ceia. Na ceia nós estamos celebrando que nós somos libertados do Egito. Estamos indo para a terra prometida. E nós temos que sempre fazer isso. Jesus diz: fazer isso em memória de mim. O Cordeiro Pascual é Jesus. Então essa é a primeira festa que Jesus cumpre. E ele cumpre no corpo dele. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele cumpre a Páscoa de Deus no próprio corpo dele. Para mais detalhes, pode ler Deuteronômio 16, Êxodo 12 e Levítico 23. Vão todos falar a respeito da Páscoa. E nos evangelhos vão descrever passo a passo como é que Jesus chega a Jerusalém e como ele é crucificado. E dá para ver a semelhança de Jesus com o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro Pascual diante de Deus. Então é isso aí, pessoal. Fiquem na paz de Cristo. No próximo vídeo nós vamos ver a festa das primícias e qual a implicação dela nas nossas vidas.